Bom dia! Hoje, dia 31 de outubro de 2025, último dia do mês de outubro. O texto bíblico de hoje, Salmo 6, versículo 1 até o 10. Oração de um enfermo. Ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiveres irado. Não me castigues com o teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido, e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus. Por causa do teu amor, livra-me da morte. Pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar todas as noites na minha cama. Se molha, e ela se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados, de tanto chorar, e quase não posso enxergar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando eu choro. Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente em completa confusão. Até aqui a leitura do Salmo de hoje. A oração de um enfermo. Quando estamos com nossa saúde abatida, quando surgem problemas sérios que podem sim nos levar direto para o leito e, quem sabe, até abreviar a nossa partida deste mundo, o nosso coração chora. Nós choramos muitas vezes escondidos para não demonstrar às pessoas que amamos que estamos sofrendo, mas isso vai até um ponto. Se as pessoas que nos amam nos conhecem, percebem logo que há algo errado, que você está diferente, que você está precisando que elas estejam perto de ti. É comum no começo de alguma doença nós nos revoltarmos, especialmente nos dias de hoje, quando falamos em todas as formas de câncer, e que as pessoas muitas vezes não têm experiência, não têm conhecimento, não têm noção do que pode acontecer. Tratamentos que judiam do corpo, da mente, coisas que acontecem que tiram toda a vontade da pessoa, até mesmo de viver. A doença é cruel, mas o sofrimento que passamos em nossa mente, em nosso coração, é maior. Muitas vezes choramos dia e noite e perguntamos a Deus por que comigo? Por que com meu pai, com a minha mãe? Por que com o meu filho? Por que com a minha esposa? Por quê? E não temos a resposta, e eu também não tenho. Mas sabemos que muitos milagres também nesse contexto aconteceram e que os próprios médicos admitem que tem um milagre. Algo muito maior do que a medicina, muito maior do que o conhecimento humano, do que a ciência consegue controlar, aconteceu. Médicos céticos, pessoas céticas, acabam sempre de novo dizendo: foi um milagre, Deus esteve com esta pessoa. E o milagre só acontece porque nós oramos, pedimos, e Deus nos ouve. E Deus faz a sua escolha e diz se você vai se recuperar ou não. Não é a doença que define, não são os médicos. O médico dos médicos é o único que pode, em situações que todos desistem, reverter o quadro. Por isso, quando estamos sós, choramos, abraçados ao nosso travesseiro e oramos realmente com fé, realmente com humildade a Deus, pedindo que Ele, se for da vontade dele, nos cure. E é comum também que as pessoas que estão nesta situação peçam a Deus que Ele tome a melhor decisão por ela, mas que a livre daquele sofrimento que está passando. Muitos se assustam quando a pessoa que está num quadro clínico muito difícil pede a Deus que a leve deste mundo, que retire dela o sofrimento. Na verdade, ela não quer morrer, ela quer se livrar do sofrimento e pede a Deus por isso. E muitas vezes Deus, na sua misericórdia, lhe dá a morte, lhe deixa descansar, acaba com a luta e o sofrimento.
E outras vezes, o mesmo Deus restitui toda a saúde e todo o vigor para a pessoa, para que ela possa ser testemunha do seu poder. Muitos casos nós conhecemos e são conhecidos de pessoas que são consideradas mortas e voltam. E os médicos só têm uma explicação: acreditar que um milagre aconteceu. Li uma história esta semana de um pai, inclusive virou um filme, que os médicos iam desligar os aparelhos do seu filho de 27 anos, dado como morte cerebral. Não haveria nenhuma forma dele reviver, dele voltar a viver. E a hora que os médicos foram fazer isto, o pai toma posse de sua arma, ameaça todos os médicos e não deixa desligar os aparelhos. A polícia, a SWAT, caso foi nos Estados Unidos, foi chamada e ele se fechou dentro do quarto do filho. Acabou por entregar a sua arma a outro filho que conseguiu pegá-la. E ele disse, mas eu tenho outro. E aí se fechou no quarto. Após negociações, a polícia conseguiu que ele se entregasse mediante a garantia de que os aparelhos de seu filho não fossem desligados. O pai tinha fé e a certeza de que o filho tinha recuperação e não estava com morte cerebral, independente do que os médicos diziam. O pai acabou preso e o filho ficou nos aparelhos. E poucos dias depois, o rapaz se recupera, abre os olhos para a vida novamente e fica provado aos médicos que o médico dos médicos esteve ali e usou aquele pai para impedir que os médicos aqui da Terra, e posso dizer assim, assassinassem o seu filho. O caso repercutiu mundialmente e virou filme. Mas vejam o quanto o amor de um pai, a fé dele em Deus de que seu filho voltaria, salvou o seu filho da morte. Daquela morte, daquele momento. Se o pai não tem tomado todas as atitudes que tomou, apesar de correr o risco de ser morto ali pela polícia, o filho seria assassinado pelos médicos por considerarem que ele já tinha morte cerebral. Quem restituiu a vida a este rapaz? Quem fez um milagre na vida deste pai e deste rapaz? Pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, que Deus estava ali o tempo todo. Deus colocou o seu espírito no pai para dizer, não, meu filho não está morto, meu filho vai se recuperar. Não devemos desistir em momento algum da vida sem que Deus realmente tome esta decisão. Acompanhei há pouco tempo o caso de um familiar que tomo como exemplo para a minha vida e talvez para a vida de toda a família. Diagnosticado com esta doença, o câncer, eu não vi nos olhos dele, em nenhum momento, medo, angústia. Eu só vi ele dizer, vai ser o que tiver que ser e eu não tenho essa doença e Deus está comigo. Ele passou pela cirurgia, passou pelas químios, e eu não vi uma única vez esse homem lamentar ou chorar ou reclamar. Talvez tenha chorado sim, lá com o seu travesseiro. Mas ninguém viu ele desesperado, ninguém viu ele perder o amor pela vida, deixar de fazer as coisas que fazia. Um exemplo para nós. Não desista, lute. Saiba que Deus, ele está sempre conosco. Nós podemos estar cansados de chorar, podemos encharcar o travesseiro, mas se Deus estiver conosco e a sua escolha for pela nossa vida, não há doença, não há nada que possa nos derrubar. O que mais nos derruba em qualquer situação da vida, seja na doença, seja em outras situações do dia a dia, é a nossa cabeça e o nosso pensamento. Se não temos forças para reagir dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, a fé em Deus, dificilmente escapamos das armadilhas do mundo. Pense nisso, ore a Deus e peça sempre a Ele que dê o melhor caminho para ti. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós e que possamos ter a convicção de que em qualquer situação Deus está comigo e contigo. Passe essa oração para mais pessoas. Mais pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e saber que Ele sempre está com elas. Compartilhe e peça que, se for bom para elas, se inscrevam e clique no joinha para que o YouTube entenda que este canal leva uma palavra de amor e de fé a todas as pessoas. Bom dia.